No amplo tecido da história, onde se entrelaçam as narrativas de sociedades que surgem e declinam, existe um registro ancestral que conta as histórias de um povo poderoso e majestoso. À medida que o sol se põe sobre as vastas savanas da África, emergem relatos de reis imponentes e rainhas deslumbrantes, com pele de tonalidade rica e escura. A Bíblia, um venerável livro, guarda em suas páginas os segredos dessas antigas narrativas. Acompanhe-nos em uma envolvente jornada cinematográfica através do tempo, desenterrando histórias que talvez tenham sido esquecidas pelo resto do mundo, mas que permanecerão eternamente gravadas nas areias da África. Antes de nos aprofundarmos no conteúdo principal, não se esqueça de se inscrever e ativar o sino de notificação para não perder nenhum dos nossos futuros vídeos empolgantes. Temos um conteúdo empolgante a caminho. Agora, preparemo-nos para zarpar nessa incrível jornada e desvendar a história de nossos ancestrais negros e africanos. Segundo a Bíblia, todos os povos atuais descendem dos 3 filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Isso inclui indivíduos de pele escura, cuja linhagem remonta a Cã, um dos filhos de Noé. Sem e Jafé, os irmãos de Cã, representam os povos semitas, árabes, judeus, sírios, etc., e os povos jafetitas, europeus e asiáticos, respectivamente. A Bíblia identifica Cã, filho de Noé, como progenitor dos africanos e negros, associando consistentemente seu nome à África, e o livro dos Salmos o vincula aos antigos egípcios. É digno de nota que tradições judaicas antigas e outras também atribuem ancestralidade africana a Cã. O conceito dos filhos de Cã aponta consistentemente para regiões africanas, áreas e pessoas. Além disso, o nome Cã tem o significado de queimado ou escuro em hebraico, aramaico e outras línguas antigas, referindo-se à cor de sua pele e cabelos. Dentro do capítulo 10 do livro de Gênesis, especificamente entre os versículos 6 e 14, podemos explorar a árvore genealógica de Cã, também conhecida como o povo camita. O livro menciona os filhos de Cã, Cuxi, que se tornou o pai de muitos africanos, e Misraim, que se tornou o pai dos antigos egípcios. É importante observar que árabes, judeus, sírios e outros se referem ao Egito como Misraim porque foi assim nomeado por seu fundador, Put, também conhecido como Fut, e Canaã, pai dos cananeus, também são filhos de Cã. Canaã refere-se tanto a um lugar quanto a um grupo de pessoas. Além disso, Cuxi, o primeiro filho de Cã, deu origem a vários países e povos, incluindo os etíopes e o povo da Núbia, anteriormente conhecido como o Reino de Cuxi, que compartilham a mesma origem. Os filisteus, que se acredita terem descendido de Nimrod, o filho desobediente de Cuxi, são considerados descendentes de Cã. Além disso, indivíduos do sul da Índia, bem como populações de várias partes da África, como malianos, eritreus, quenianos, condes e vantas de Gabão, são considerados como tendo herança cuxita. No contexto bíblico, o termo Cuxi é frequentemente associado à Etiópia, Sudão e à África em geral, significando Etiópia ou negra em sua língua original. Canaã e Misraim também eram filhos de Cã. Misraim é considerado o ancestral dos antigos egípcios e de muitas pessoas no norte da África, incluindo os targs e berberes de pele escura. Povos semitas, como arameus, árabes e israelitas, referem-se ao Egito como Misraim. No Salmo 78, versículo 51, menciona-se que Deus golpeou os primogênitos no Egito, os primeiros frutos da virilidade e as tendas de Cã. Cã também teve um filho chamado Put ou Fut, nascido após Misraim. Put deriva de uma palavra que significa marco e se refere aos caçadores do clã na África. Put é considerado o pai dos líbios negros e de vários outros povos africanos. Quanto à infame maldição de Cã ou maldição de Canaã, muitas pessoas têm interpretado erroneamente a narrativa em Gênesis, capítulo 9. A Bíblia relata que, quando Noé ficou intoxicado, seu filho Cã não o ajudou, mas zombou de seu estado nu e embriagado para seus outros irmãos. No entanto, essa passagem pode ser interpretada de várias maneiras e não é o ponto focal desta narrativa. Noé colocou uma maldição em um dos filhos de Cã, Canaã, por desrespeitar seu pai, o que era uma questão grave naquela época, quase como um dever religioso. Embora a embriaguez de Noé pareça acidental, resultante de sua descoberta do vinho feito de uvas, que nunca havia sido feito antes, ele inadvertidamente ficou intoxicado. Deus não o puniu como resultado.
É essencial reconhecer que Cã e seus outros 3 filhos, Cuxi, Mizraim e Fut, são todos considerados os progenitores de várias populações africanas e negras. A Bíblia, por meio de suas contas genealógicas, conecta esses indivíduos aos antigos povos da África, incluindo os egípcios, etíopes e outras nações africanas. Entretanto, é importante abordar essas narrativas com uma compreensão de seu contexto histórico e cultural, pois representam perspectivas e crenças antigas. Vale ressaltar que a Bíblia não é a única fonte histórica ou antropológica para entender as origens e a história dos povos negros e africanos. Acadêmicos e pesquisadores recorrem a uma ampla gama de disciplinas, incluindo arqueologia, linguística, genética e tradições orais, para reconstruir a complexa tapeçaria da história humana. À medida que nosso conhecimento do passado continua a evoluir, é crucial envolver-se em pesquisas e diálogos contínuos para obter uma compreensão mais matizada das origens, migrações e desenvolvimentos culturais dos povos negros e africanos. É crucial enfatizar que interpretar a Bíblia de uma maneira que sugira que os africanos foram amaldiçoados é um erro grave e uma má interpretação. O indivíduo amaldiçoado na Bíblia é Canaã, o neto de Cã, e não todos os africanos. Cã, que se acredita ser o ancestral das pessoas na África e no sul da Índia, nasceu antes do dilúvio e viveu uma vida notavelmente longa em comparação com a maioria das pessoas. Ele teve a oportunidade de testemunhar a 5ª e 6ª gerações de sua família e ancestrais. Curiosamente, semelhante a seu irmão Sem, Caminho também viveu cerca de 600 anos ou possivelmente mais. Embora a idade exata de Cã não seja especificada na Bíblia, é provável que ele tenha vivido pelo menos 600 anos. A localização do túmulo de Cã permanece incerta, com várias teorias e estudos sugerindo diferentes possibilidades. Alguns propõem que seu túmulo pode estar na Etiópia ou até mesmo na Núbia, enquanto outros sugerem a Mesopotâmia, onde os sumérios viveram. No entanto, a crença predominante é que o túmulo de Cã está na África, especificamente no Sudão ou Etiópia. Alguns até especulam que ele pode estar enterrado no Egito, uma terra conhecida por seus segredos antigos e pelas descobertas contínuas de sepultamentos milenares. O livro dos Jubileus fornece detalhes adicionais sobre os últimos anos de Cã e os eventos envolvendo a família de Noé e as linhagens de Cã, Sem e Jafé. Este antigo manuscrito judeu, considerado autoritário antes e durante a época de Cristo, descreve o descontentamento de Cã quando seu filho mais jovem, Canaã, escolheu se estabelecer na terra de Sem, que agora é conhecida como Israel. Canaã não recebeu o apoio de Cã, Cuxi, Mai e outros, pois eles acreditavam que as terras na África eram destinadas aos descendentes de Cã. Apesar das objeções, Canaã optou por permanecer na terra contra a vontade de seu pai e irmão. No livro dos Jubileus, menciona-se que Cã foi a primeira pessoa a estabelecer uma cidade e região após o dilúvio. Ele nomeou o lugar de Maleatlok, em homenagem à sua amada esposa. É importante abordar esses textos antigos com cuidado, considerando seu contexto cultural e histórico. A Bíblia fornece uma narrativa complexa e multifacetada, e é crucial evitar interpretações errôneas que perpetuem crenças erradas ou associem injustamente maldições a grupos inteiros de pessoas. Obrigado por assistir. Esperamos que você tenha ganhado insights sobre a Bíblia por meio desta discussão. Considere se inscrever e clicar no ícone de notificação para futuras atualizações. Fique ligado para mais episódios em que exploramos questões críticas encontradas na Bíblia.